agora com Cláudio Couto. Cláudio Couto já está conectado com a gente, já está sintonizado, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Cláudio, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Jesus. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Essa percepção, quando a gente coloca aqui que 46% dos deputados federais avaliam o governo Lula de forma negativa, isso é resultado dos recentes embates em torno de temas, por exemplo, como o IOF? Olha, eu creio que é resultado de uma série de fatores, né? Um primeiro não tem talvez nem tanto a ver com o próprio governo Lula especificamente, mas tem a ver com a mudança institucional pela qual as relações entre executivo e legislativo passaram no Brasil aí nos últimos anos, eu diria na última década, de 2015 para cá, quando a gente viu esse paulatino ganho de poder sobre o orçamento por parte do Congresso Nacional. Isso completo a relação entre executivo e legislativo, tirou poder do presidente da República, deu poder ao Congresso, criando uma coisa que eu tenho chamado aí de governo congressual. Não é um semi-parlamentarismo, um parlamentarismo branco, como alguns falam, porque você não tem uma espécie de primeiro-ministro que seria responsável no executivo perante o parlamento com a outra lógica em que o Congresso dita a agenda e o executivo se torna, em boa medida, aí, caudatário, ele vai de carona nessa lógica do Congresso determinando a agenda de definição das decisões legislativas, né? E aí o executivo se vê numa situação muito complicada. Havendo uma distância ideológica maior entre a maioria do Congresso e o presidente, que é uma situação que a gente tem hoje, né? Um presidente um partido de esquerda e um Congresso majoritariamente de direita, inclusive com uma facção ali de extrema direita, que corresponde ao bolsonarismo, fica ainda mais difícil esse acordo se produzir. E, finalmente, você tem relacionado isso a essa questão do orçamento, que eu já mencionei, uma dificuldade muito grande de fazer qualquer política de ajuste fiscal, porque mesmo que o executivo tenha ali intenção de mudar a estrutura das contas públicas, ele não consegue apoio do legislativo. Em parte porque o legislativo não abre mão do controle sobre muitos recursos orçamentários, mas também por uma outra razão, pelo fato de que o Congresso é muito sensível aos interesses de grandes grupos econômicos e lobbies que fazem muita pressão para que qualquer alteração naquele que diz ao financiamento do Estado, esse tipo de alteração ela não acontece se ela for prejudicar os interesses econômicos mais estabelecidos e mais poderosos. Daí toda a disputa que se trava em torno dessa questão chamados gastos tributários, né? Que tem a ver com essas isenções, com esses impostos muito baixos sobre certos setores ou para certas operações financeiras. E o presidente está tentando, o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também mudar esse cenário, mas o Congresso se mostra completamente permeável a qualquer tentativa de alteração nessa frente. Isso pode refletir um certo distanciamento, sobretudo de parlamentares do Centrão, nesse ano que antecede as eleições, um distanciamento estratégico na tentativa de ganhar força, para ter poder de barganha ali, para saber por quem vai ser procurado no ano que vem. O Centrão transita entre diferentes áreas, por exemplo. Estou só pontuando aqui como um exemplo o Centrão, né? Mas a gente pode observar, na véspera de um ano eleitoral, um certo distanciamento, até de parlamentares que podem ser vistos como mais próximos ao governo Lula ou à agenda do presidente Lula. Isso pode ser em razão da conveniência política do momento? Eu acredito que sim, tem muito a ver com isso, né? Com a aproximação das eleições de 2026, né? E tanto as para o próprio Congresso, como as eleições nos estados, claro, a discussão sobre a eleição presidencial. A gente tem aí, como eu já falei, uma grande parte do Congresso não alinhada ideologicamente ao presidente, tendente a embarcar numa candidatura de outro campo político, né? Candidatura particularmente pelo menos potencial hoje, né, do governador Paulo Vitas vai ganhando aí volume e ela pode ser uma área para onde vão desembarcar muitos desses, mas acho que você colocou uma coisa importante, até mesmo parlamentares que são do campo político do presidente, estou pensando aqui membros do PDT, membros do PSB, partido do vice Geraldo Alckmin, né, que tem inclusive ministérios dentro do governo, uns desses parlamentares votaram contra, por exemplo, o decreto do IOF. Né? E aí eu acho que isso talvez tenha menos a ver com o embarque numa outra candidatura no ano que vem, nesse caso, e muito mais um outro aspecto que eu mencionei, que é aquele desses parlamentares serem muito aí sensíveis às pressões dos interesses econômicos. E aí, claro, acabam
consequentemente, votando contra o próprio governo que integram, né, contra o próprio governo do qual fazem parte. E eu acredito terão mais dificuldade de se desvencilhar dele para a disputa eleitoral do ano que vem. Não é o caso dos partidos do Centrão, né, do PSD, do MDB, do Republicanos, né, enfim, do União Brasil. Esses outros partidos não. Esses aí podem, por exemplo, ter interesse, de fato, em embarcar numa candidatura do campo à direita. Mas não acho que é o caso nem do PSB, nem do PDT. Então, acho que são razões diferentes que acabam se somando, né? De um lado, interesse realmente em ter um rumo diferente no ano que vem, de outro lado, a suscetibilidade à pressão por parte dos interesses econômicos que não querem aí um ajuste fiscal e, do ponto de vista, né, da redução dos gastos tributários, aqueles que hoje pagam pouco imposto, às vezes nem pagam nenhum, dependendo do tipo de atividade, do tipo de operação financeira a que nós nos referimos. Essa suscetibilidade, sensibilidade às pressões dos interesses econômicos, isso explica o fato de que 70% dos deputados não apoiam o fim da escala 6 por 1? Eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Inclusive, é talvez o ponto mais sensível, né? Naquela pesquisa da Quest, se eu não me falha agora a lembrança, é o ponto em que a maior divergência, né, entre a posição do governo e a posição da maioria parlamentar. Mas você vê isso em algumas outras coisas. Vê, por exemplo, na questão, né, da cobrança de impostos sobre os mais ricos. Aí também você tem uma grande maioria se opondo ao governo, ou mesmo a mudança da regulação sobre os super salários do setor público. Né? E veja, aí é importante ter, né? Não é o grosso do funcionalismo público que ganha super salários, longe disso. Mas você tem ali certos setores do funcionalismo, inclusive no judiciário, no Ministério Público, mas em certos segmentos do legislativo e do executivo, que recebem salários aí nababescos, salários muito grandes, e muitas vezes com penduricalhos que estouram, inclusive, o teto constitucional. Isso se mostra, inclusive, nessa pesquisa, claramente antagônico, né, oposto à tentativa de mexer nisso. Então, de novo, fica claro, a gente tem um conflito que é um conflito sobre a distribuição da riqueza. Quem vai arcar com o ônus de financiar o Estado e quem vai, na realidade, receber mais benefícios do Estado, seja na forma de gasto tributário, ou seja, imposto, seja na forma de receber salários ou receber algum tipo de, enfim, empréstimo subsidiado, qualquer coisa que seja por parte do governo. Então, é aí que está o ponto da discórdia. Em termos substantivos, esse é o ponto de maior conflito, e aí a gente entende porque que tanto o presidente, como o ministro da Fazenda, como o membro do seu partido, começaram a bater na tecla de que o que a gente tem hoje é uma disputa entre quem defende o interesse dos ricos e quem defende o interesse dos pobres. Né? É aí que está realmente o conflito, e é só olhar essa pesquisa e olhar decisões recentes do Congresso que isso fica claro. Mexer no bolso daqueles que detêm os grandes interesses econômicos aqui no Brasil talvez não esteja no assunto, na esfera de interesse dos parlamentares. Mas quando a gente vai mexer no bolso do governo Lula, por exemplo, ou pelo menos nos recursos administrados pelo governo Lula, e assim a gente tem uma maioria considerável aqui. Eu estou falando de 88%, Cláudio, dos deputados que apoiam a isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Isso corrobora o que você vinha dizendo. Então, essa isenção, evidentemente, ela tem um efeito oposto, né, de distribuir riqueza em favor dos que ganham menos. Só que, claro que ela não pode chegar sozinha, né? Porque hoje esses que ganham mesmo menos de R$ 5.000 e estão pagando imposto de renda, estão em boa medida financiando o Estado brasileiro. Se você vai ter isenção de imposto de renda para essa parcela da população, você tem que compensar isso de alguma forma. E a forma seria cobrar mais imposto de renda dos que ganham muito mais. Só que essa mesma pesquisa mostra essa coisa curiosa, né? Esses parlamentares aí, os que se posicionaram dessa maneira, uma maioria deles hoje no Congresso, que a gente sabe que essa maioria que corresponde em uma medida ao centrão e à extrema-direita bolsonarista. Eles são favoráveis à isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas são contrários a cobrar mais imposto de renda de quem é mais rico. E aí a conta não fecha. Então, não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. Essas duas coisas têm que estar no mesmo pacote, senão não tem como fazer as contas públicas, né, se manterem minimamente saudáveis. Né? Então, senão vira demagogia, né? Alguém fala, eu sou favorável a cobrar pouco imposto de pobre, mas não sou favorável a cobrar mais imposto de rico. Bem, então tem que fazer mágica. Né? E mágica, milagre, não acontece nem em economia, nem em política. Não existe almoço grátis, né? De jeito nenhum. 51% disseram que Bolsonaro deve desistir da candidatura em 2026. Como é que você analisa esse número em específico? Deveria ser mais, Olha, deveria ser menos?
Eu acredito que, na verdade, é realismo isso, né? Aí a gente tem um cenário que realmente é muito complicado para o ex-presidente da República. Ele já está inelegível por conta das condenações que teve, são duas, né? Não é nenhuma só, no Tribunal Superior Eleitoral. E ele, tudo indica, acabará sendo condenado nesse julgamento que está em curso no Supremo. É muito pouco provável que ele não sofra uma condenação e isso deve acarretar na sua prisão. E alguém condenado, em última instância, e preso, não pode ser candidato a nada, né? Inclusive não pode ser candidato a presidente da República. Então, rei morto, rei posto, né? Se um presidente, né, ou um ex-presidente que quer concorrer à reeleição nesse momento, não reeleição sucessiva, mas voltar ao cargo, ele não pode ser candidato porque está inelegível, porque vai, além de tudo, ser preso, o que reforça a sua inelegibilidade, aí não por questões eminentemente eleitorais, mas pela consequência da lei da ficha limpa. Então, é preciso, né, para quem deseja e está no campo político dele, procurar uma alternativa. E é nisso que crescem outros nomes, e aí, claro, principalmente o nome do Tarcísio de Freitas, mas há outros candidatos, né? A Ronaldo Caiado, a Romeu Zema, a Ratinho Júnior, outros que estão aí tentando se posicionar dentro desse campo. Os próprios filhos do presidente, né? O Eduardo Bolsonaro, particularmente, a Michele Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro não será candidato, né? Todo mundo sabe disso. Né? Ele próprio, nessa última manifestação que houve na Paulista, ele chegou, de alguma maneira, a começar a reconhecer isso, né? Falando que está mais preocupado com a eleição para o Congresso, né? Até porque existe um objetivo de segunda ordem aí, que é tentar, na realidade, ter uma maioria no Congresso e no Senado, em particular, para fazer a cassação de mandato de ministro supremo. Então, o presidente percebeu que o foco dele precisa ser outro, porque a sua candidatura não vai para frente. E acho que essa maioria que diz que acha melhor ele não ser candidato está pura e simplesmente reconhecendo esse fato. São os deputados sobre Hugo Mota, presidente da Câmara. Cláudio Couto, a gente separou aqui o tweet de Hugo Mota, agradecendo aqui ao apoio dos seus colegas, dos seus pares na Câmara dos Deputados. Vamos colocar na tela do Poder Expresso para quem nos acompanha agora ao vivo, às 3h53 aqui no SBT News. Olha, Hugo Mota, presidente da Câmara, a gente tem aqui o tweet, produção, a gente colocar aqui para quem nos acompanha, perfeito. Eu vou reproduzir aqui, Cláudio, as palavras do Hugo Mota. Ele disse o seguinte: agradeço a confiança dos que concordam e caminham comigo e também dos que discordam, mas respeitam. 68% dos deputados avaliam como ótimo ou bom nosso trabalho na Câmara, segundo pesquisa Quest divulgada hoje. É gratificante ter um forte respaldo dos deputados governistas e os de oposição, ter o apoio dos colegas de direita, de centro e de esquerda. Isso diz muito do trabalho que todos nós estamos realizando na Câmara. Seguimos juntos, unidos, com diálogo, equilíbrio e responsabilidade. Pode voltar para mim? Cláudio. Hugo Mota tá com essa bola toda? Olha, a gente pode dizer que o Hugo Mota, ele, no cargo que ocupa, e aí não seria ele o primeiro nessa condição, ele é uma espécie de presidente do Sindicato dos Deputados, né? Ele está ali, em grande medida, defendendo os interesses da sua classe, né, da sua categoria profissional. E aí, né, ao fazer isso, ele acaba, de fato, obtendo o apoio, né? É claro que a gente sempre tem aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Se 68% o aprovam, significa que a gente tem ali um número de um pouquinho mais do que 30% que não o aprovam. E olhando para a distribuição ideológica dentro do Congresso, e distribuição, sobretudo, partidária, não só do ponto de vista ideológico estrito, mas entre os partidos, você tem aí quase um terço dos legisladores que, pelo jeito, não o veem de maneira tão positiva assim. Seria interessante saber onde estão localizados esses aí, né? A que partidos pertencem, porque, claro, né, não está agradando a todos unanimemente, né? E a gente sabe que ninguém nunca vai ser unanimidade, mas mostra que você tem um setor de uma minoria considerável que também não aprova. Mas é claro que ele vai tentar mostrar o lado melhor, né? O lado do copo cheio, não o lado do copo vazio. E mesmo assim, claro, né? Mais de 60% de apoio não é de se jogar fora, né? Mostra que ele tem esse papel aí como líder do sindicato dos deputados sendo exercido de maneira satisfatória para os seus representados. Precisa ver se isso também é interessante do ponto de vista dos interesses do país, né? Na medida em que ele não está ali para simplesmente atuar em prol da categoria profissional daqueles que o elegeram à presidência da Câmara, mas está para conduzir institucionalmente um poder do Estado brasileiro.
E aí as responsabilidades são de outra natureza, não são só essas de atuar corporativamente. Cláudio, continua com a gente. A gente vai trazer agora a reportagem da Gabriela Tunes, trazendo a fala do presidente Lula sobre o IOF. Mais um posicionamento do presidente da República sobre a questão do IOF, defendendo a alta do IOF e defendendo a decisão do governo de entrar no Supremo Tribunal Federal para tentar ressuscitar o decreto ou os decretos que elevaram o imposto sobre operações financeiras. E ele disse o seguinte: se eu não entrar com recurso, se eu não for à Suprema Corte, não governo mais o país. Palavras do presidente Lula, como explica para a gente Gabriela Tunes. Boa tarde, Jesus. O presidente Lula disse hoje que se ele não tivesse ido ao Supremo Tribunal Federal judicializar o decreto do IOF, ele não governaria o país. Essa informação foi dada durante uma entrevista ao vivo à TV Bahia na manhã de hoje. Bom, Lula disse que ele não está comprando uma briga com o Congresso Nacional e ele defendeu que o acordo foi feito durante uma reunião em junho na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota. Nessa ocasião, Mota se reuniu com Haddad e anunciou as mudanças na alíquota do IOF e a tributação dos investimentos. Lula disse o seguinte durante essa entrevista. Disse que o presidente da Câmara tomou uma decisão que ele considerou absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não, o presidente da República não rompe com o Congresso. Essa foi a fala de Lula, que inclusive casa com a fala do ministro da AGU, Jorge Messias, ontem durante a coletiva de imprensa, que ele reforçou novamente que Lula não estaria comprando essa guerra com o Congresso. Mas a gente sabe, inclusive a gente trouxe essa informação ontem aqui ao programa, de que a oposição na Câmara diz o contrário, né? Que Lula realmente está comprando essa briga. Então a expectativa agora também é sobre qual vai ser o futuro da aprovação de projetos do Executivo na Câmara dos Deputados após essa judicialização. Bom, hoje durante essa entrevista sobre essa pauta do IOF, Lula deixou claro também que após a viagem dele da Argentina, ele vai se reunir com Hugo Mota e com Davi Alcolumbre para voltar a essa pauta do IOF. Jesus, a expectativa é que essa reunião ocorra a partir de terça-feira que vem. Isso porque a previsão de retorno do presidente ao Brasil é na segunda-feira. Ele está indo hoje para a Argentina e deve chegar de volta a Brasília na próxima segunda-feira. Volto com você. Cláudio Couto, a sua avaliação diante dessa pesquisa e desses números aqui mostrando a avaliação negativa por parte dos deputados do governo Lula. A decisão de entrar no Supremo Tribunal Federal, judicializar a questão do IOF, em meio a esse cenário, não é uma decisão estrategicamente questionável do governo Lula? Olha, Jesus, eu acho que é uma decisão tremendamente difícil, né? Porque, veja, você tem dois aspectos aqui. De um lado, é claro que, ao ingressar no Supremo, para questionar essa decisão recente do Congresso, o presidente aumenta a tensão na relação com o Congresso, né? E aumentar essa tensão, é claro que você pode ter, por exemplo, uma retaliação, decisões futuras aí em que o governo terá interesse e que o Congresso vai decidir sobre elas, ele pode acabar, né, sofrendo novas derrotas. Acho que esse é um ponto. Por outro lado, e aí acho que por isso que deve ter tomado essa decisão, você tem na regulação por decreto do IOF uma prerrogativa do Poder Executivo, né? E se o presidente abre mão de exercer essa prerrogativa, né, e permite que o Congresso derrube essas decisões por decretos legislativos, ele de alguma maneira está capitulando, né? Ele está aceitando que sofreu não só uma derrota, mas que ele está se rendendo àquilo que o Congresso vier a fazer em algo que é da sua esfera de atribuições. Então, eu diria que é um pouco daquelas escolhas de Sofia, né? Em que nenhuma das escolhas, nenhuma das decisões é boa, né? E aí você tem que calcular um pouco o que é o menos pior. Eu acredito que esse foi o caso aqui. O presidente provavelmente optou por, antes de mais nada, reiterar que ele vai defender as suas prerrogativas presidenciais e depois tentar consertar o mal-estar que isso vai produzir com o Congresso. Precisa ver, claro, como é que o próprio Supremo vai decidir, inclusive porque a gente tem uma segunda dimensão dessa questão, que é mais de conteúdo, né? Claro, é prerrogativa do Executivo decidir por decreto sobre as alíquotas do IOF, mas normalmente o IOF é um imposto de caráter regulatório e não arrecadatório.
E esse aumento recente do IOF tem um motivo, evidentemente, de aumentar a arrecadação diante da intransigência do Congresso em produzir outras fontes de receita pela redução dos gastos tributários, ou seja, daquelas renúncias de receber impostos de certos setores da economia. A gente já falou disso aqui, os mais bem aquinhoados, os mais ricos, né? Então, o governo acabou optando por esse caminho. E parece que é um caminho que foi, sobretudo, aquilo que a gente chama de colocar o bode na sala, né? Você cria uma dificuldade, um problema, para buscar uma solução que seja melhor do que aquela. Só que o Congresso resolveu trucar, né? Ele resolveu não buscar essa alternativa e ainda derrubar o decreto. E aí o presidente, diante dessa trucada, fez o quê? Procurou uma outra opção, que foi falou, não, isso é minha atribuição, eu vou manter essa decisão e vocês vão ter que encontrar uma outra alternativa para a gente resolver o buraco fiscal. Eu acho que é isso, a gente está num embate, não dá para dizer que é uma crise institucional, acho que não é isso, mas é claramente uma crise política, uma crise de relacionamento. E ela pode ter, claro, consequências ruins para o próprio governo dali para frente. Mas, como eu falei, é uma daquelas escolhas trágicas, né? A escolha de Sofia. É muito difícil você escolher qualquer caminho que não seja ruim nesse caso. Lula vinha adotando uma estratégia de ficar mais na retaguarda e a gente via Fernando Haddad, ministro da Fazenda, mais na linha de frente e alguns interlocutores, né, Cláudio, do governo, chamando para si a defesa da alta do IOF como instrumento de equilíbrio de contas públicas e por aí vai. E agora a gente vê o presidente Lula vindo mais adiante, talvez para receber aqueles tiros que vêm da oposição também, juntamente com Haddad, dividir um pouco ali, entrar na linha de fogo, né, para não deixar Haddad tão isolado, né, nessa missão e ser ministro da Fazenda no Brasil, venhamos e convenhamos, é muito, muito difícil, muito complicado. Todo economista, cientista político que a gente traz aqui diz o seguinte, eu não queria estar na pele do Fernando Haddad, mas ele escolheu, né? Vamos chamar aqui então uma fala do Fernando Haddad para você acompanhar junto com a gente e na sequência a gente reflete sobre essa questão, Cláudio. Pelo que eu li das declarações do ministro Messias, nós estamos discutindo uma questão jurídica sobre a constitucionalidade do decreto do presidente da República. Se você está discutindo a constitucionalidade do decreto do presidente da República, qual é o ponto de discordância? O Supremo tem que dizer se o decreto é constitucional ou não. Não tem nenhuma questão, nem econômica, nem política envolvida. A questão é eminentemente jurídica. Quem saiu da mesa de negociação não foi o executivo. Nós não fomos reconvocados para a mesa. Nós estávamos numa mesa, saímos da mesa imaginando que o encaminhamento estava ok e fomos surpreendidos de não sermos chamados para a mesa novamente. Agora, a pergunta da AGU Supremo é uma pergunta legítima. Ela está perguntando se o presidente Lula cometeu alguma ilegalidade ao editar aquele decreto. É uma pergunta muito simples e é jurídica. Nós fizemos uma consulta normal. É tudo parte da democracia. Não tem nada que está ferindo o ritual da política democrática. Nós não podemos fazer disso uma situação que vai prejudicar a população por conta de uma disputa que vai ser dirimida, né? Se o decreto é constitucional ou não do presidente da República, o Supremo tem que dizer, está tudo encerrado. Cláudio Castro. Cláudio Couto. O Cláudio Castro é o governador, ainda não cheguei lá. Vamos a lá, gente está falando de tanta coisa que só falta a gente falar do Cláudio Castro aqui, né? Mas acho que pode, numa próxima oportunidade, a gente fala sobre ele. Isso, uma coisa de cada vez. Olha, eu acho que o discurso do ministro é justamente nessa linha do que eu apontei, né? É tentar, na realidade, defender a prerrogativa do presidente da República, né? Do Poder Executivo, mas, claro, do presidente da República, que é quem edita os decretos, quem assina os decretos, de exercer uma função que lhe cabe, que é essa de determinar a alíquota do IOF, né? É isso que a própria Constituição prevê, né? Então, quando é claro, ele tenta levar para isso, de um lado está fazendo essa defesa, de outro está querendo também, claro, desinflar um pouco a disputa política, dizendo que se trata só de uma questão de natureza jurídica. É claro, é o discurso que o ministro precisa fazer no papel que ele ocupa, mas olhando de fora, né, a gente sabe que não é só isso. É claro que é uma disputa política. É uma disputa política que tem a ver com essa tensão na relação entre Executivo e Congresso, que tem a ver com um Congresso muito empoderado, mas ao mesmo tempo sem se responsabilizar pelos rumos
das contas públicas no país, né? Gastando com emenda, mandando emenda para tudo quanto é lado, não reduzindo isenções tributárias de quem poderia pagar imposto e deveria, para que os outros não arcassem com esse custo, outros não pagassem por eles, mas o Congresso prefere não fazer isso e joga tudo no colo do Executivo. E aí o Executivo tem que ir para essa briga, né? E uma das dimensões, né, uma das facetas dessa briga é justamente essa, né? Quais são os instrumentos jurídicos à mão de cada um, né? No caso do Congresso, é, por exemplo, emenda ao orçamento que tem que ser gasta pelo Executivo, emenda impositiva. No caso do Executivo, é, por exemplo, o decreto do IOF, que, como eu falei, entendo muito mais como bode na sala para forçar a negociação sobre outros impostos, né? Porque é claro que não é o ideal fazer isso via IOF, o ideal seria fazer isso via imposto de renda, por exemplo, sobre as LCAs, as LCIs, né? Aquelas letras, né? De crédito agrícola, de crédito imobiliário, né, que hoje pagam 0 de imposto de renda sobre o ganho, né, e se pagasse um pouquinho, o governo propunha 5%, claro que isso não ia inviabilizar esse tipo de investimento, mas ia, de alguma forma, resolver parte do problema fiscal do país. Então, acho que o governo está tentando caminhar para isso. E colocar essa questão como meramente jurídica é isso, né, é tentar jogar um pouco de água na fervura da disputa política e tratar como uma questão só do espaço de cada um que precisa ser respeitado. Não acho que isso vai ser suficiente para convencer o Congresso, mas é compreensível como estratégia do próprio governo e, consequentemente, do ministro da Fazenda ao fazer esse tipo de fala. Cláudio Couto, cientista político, professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, participando ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso no SBT News. Agradeço demais, professor, pela sua participação, pela sua presença. Uma ótima tarde, até a próxima. Obrigado, Gerson. Falar com você é muito bom e estou sempre à disposição. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.